Qual a melhor corretora de valores para investir? Eu fiz esse vídeo há muito tempo e ele está merecendo uma atualização, por isso eu trago aqui a melhor corretora de valores de 2023. É um comparativo entre as corretoras para te ajudar a definir qual corretora escolher dentre um leque de opções tão grande que nós temos aqui no Brasil. Bom, indo direto ao ponto, é importante saber que através de uma corretora de valores, você consegue investir tanto em ativos de renda fixa como CDBs, LCIs, LCAs, títulos do Tesouro lá no Tesouro Direto, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA, enfim, todos os títulos oferecidos pelo Tesouro Direto. Você consegue comprar ações na Bolsa de Valores, consegue comprar ETFs, consegue comprar fundos imobiliários e até investir no exterior através de mecanismos como ETFs, BDRs, aliás, de ETFs lá nos Estados Unidos ou BDRs de ações americanas. Por isso, uma corretora de valores é fundamental para qualquer investidor. É o melhor mecanismo para você investir no Brasil. Eu costumo dizer que as corretoras são como shoppings de investimentos. Você encontra absolutamente tudo para investir lá dentro e, obviamente, você precisa saber escolher bem onde investir. Mas vamos lá, direto ao ponto aqui. Quais são os critérios que eu separo aqui como critérios fundamentais na hora de escolher uma boa corretora de valores? Primeiro de tudo, nós precisamos selecionar corretoras que tenham certificações para atuar no mercado, que sejam ali de fato reguladas lá pela CVM. Isso aqui é um filtro que deve ser natural, básico para você, já que existem também corretoras, entre aspas, que não são corretoras certificadas para atuar no mercado, né? Geralmente alguma coisa nova que surge por aí, muita gente acaba inclusive caindo em golpes aí, dado que toda hora surge alguém com uma roupagem diferente aí, uma suposta corretora, enfim, para você não cair nisso, eu selecionei já as maiores corretoras aqui do mercado, aquelas que mais têm demanda, né? Existem outras aqui com tamanhos semelhantes, mas aquelas que mais têm demanda, ao menos pelo pessoal que me segue, e todas elas corretoras imponentes e certificadas, reguladas pela CVM. Outro critério que eu trouxe aqui para te ajudar a escolher a melhor corretora são as taxas de corretagem cobradas pelas corretoras. No passado, todas cobravam taxa de corretagem, depois começaram as isenções. E aqui você tem que ficar de olho, por quê? Porque para a maioria das pessoas, a taxa de corretagem faz diferença. Se você paga uma taxa, que a taxa de corretagem nada mais é do que uma taxa na compra e uma taxa na venda das ações, por exemplo, dos ETFs, enfim. Se você paga sempre na compra e sempre na venda, isso pode ser relevante frente ao patrimônio que você tem para investir, né? E no final das contas é um custo que tem ali. Se você ficar trabalhando com esse custo num período longo, você vai ver que sim, faz diferença. Então eu separo aqui também corretoras ou com possibilidade de isenção de taxas, né, ou com taxas baixas ou até nenhuma taxa de corretagem. Eu já vou te explicar também a diferença, né, o que às vezes pode fazer com que você escolha sim uma corretora que tem uma taxa pequena, mas que no final das contas pode ser vantajosa para o seu perfil. Porém, nós temos boas opções aqui também, a maior parte delas aqui que eu trago não tem taxa de corretagem, tá? Então é bem tranquilo em relação a isso. A gente tem também aqui as notas dos usuários como critério, que isso também é muito importante na hora de avaliar uma corretora. Eu trouxe aqui, fiz um estudo, uma pesquisa, trazendo todas as notas, né? Tanto em sites como Reclame Aqui, dos aplicativos, né? Lá do iOS, do Android, enfim, tem tudo aqui um compilado dessas notas. Tudo isso numa tabela que eu vou mostrar para você a partir de agora, para a gente escolher a melhor corretora de valores para investir em 2023. Para isso eu trouxe aqui 7 corretoras para serem avaliadas: XP, BTG, Rico, Clear, Nuinvest, a corretora do Nubank, Inter e Orama. Começando aqui pela taxa de corretagem. A XP cobra atualmente R$ 4,90, depende se você é assessorado ou não. Se você faz tudo por conta, você paga, via de regra, R$ 4,90. Se você tem um assessoramento, você vai pagar mais nessa taxa de corretagem. O BTG, ele cobra taxa de corretagem de R$ 4,50 por operação a 0,25, né? 25 centavos. O que muda aqui? O número de compra e venda, né? O número de operações que você faz ao longo do mês. Você faz poucas operações, começa em 4,50 ali, você vai aumentando o número de operações, vai diminuindo a taxa de corretagem. Na Rico, a taxa de corretagem é 0. Na Clear, a taxa de corretagem é 0.
A Nuinvest também não cobra nada de taxa de corretagem. Inter também taxa zero. E Orama taxa zero também. Agora vamos lá para as notas no Reclame Aqui para você poder avaliar também. XP 8,1 de 10. BTG 8,7 de 10. Rico 8,2. Clear 7,5. Nuinvest 8,1. Inter 8,0 e Orama 8,1. Agora vamos lá para as notas dos aplicativos iOS de cada uma dessas corretoras. XP, a nota é 4,8 de 5, BTG 4,8 de 5, Rico 4,7 de 5, Clear 4,2 de 5, Nuinvest 3,8 de 5, Inter 4,8 de 5 e Orama 4,1 de 5. Já no Android, nós temos as seguintes notas dos usuários. 4,6 de 5 para XP, 4,4 de 5 para o BTG, 4,4 de 5 para Rico, 4,3 de 5 para Clear, 4,7 de 5 para Nuinvest, 4,8 de 5 para Inter e 3,8 de 5 para Orama. Além de tudo, o que você precisa avaliar também, isso aqui depende muito do seu perfil. Quais produtos extras essas corretoras oferecem? Por exemplo, quais corretoras oferecem mais produtos de renda fixa, uma diversidade maior? Você costuma encontrar mais opções em corretoras maiores como XP e BTG, mas corretoras como Rico, Nuinvest e Inter também têm uma diversidade interessante de opções de renda fixa. Tem outras corretoras que até tem número de opções de renda fixa, mas a qualidade dos ativos não é lá muito boa. O vídeo não é sobre isso, sobre como analisar renda fixa, mas resumindo aqui para você, olhando as notas, olhando aquilo que as corretoras oferecem, existem dois tipos de perfil de investidor aqui a ser atendido por dois tipos de perfil de corretoras. Para quem tem um patrimônio abaixo de 200 mil, por exemplo, a corretora que acaba se destacando aqui frente às outras, considerando a corretagem zero, é o Inter. Levemente aqui acima por conta das melhores notas, né? São notas mais comportadas em relação às outras concorrentes que têm taxa zero. Já quem tem patrimônio acima de 200 mil para investir, tem algumas questões que pegam aqui, como por exemplo, quanto a pessoa investe em ações e ETFs, BDRs, já que quando tem taxa de corretagem, essa taxa de corretagem não é sobre os fundos imobiliários, essa taxa de corretagem não é sobre os títulos públicos, não é sobre os CDBs, as LCIs, as LCAs, é mais específica lá para a Bolsa de Valores, especificamente, com o perdão da redundância, em ações e ETFs e BDRs, como eu falei. Então, tem muito essa questão de quanto que você negocia desse tipo de ativo. Tem também a questão de que uma taxa de corretagem aqui relativamente baixa não vai fazer tanta diferença no seu patrimônio a longo prazo, já que é um patrimônio mais robusto e tende a crescer, obviamente. E também você precisa analisar o seguinte, quando você entra em uma corretora maior, por exemplo, que é o foco dessas corretoras como XP e BTG, que são as duas aqui que tem taxa de corretagem. Se você tem um patrimônio mais robusto, você também consegue negociar algumas coisas, principalmente se você ainda não tem conta na corretora. Então, você chegar lá para o BTG ou para a XP e falar, olha, estou trazendo aqui um patrimônio de R$1 milhão, por exemplo. Só que eu gostaria de negociar essa taxa de corretagem aqui, diminuir ela. Dependendo do caso, dá até para isentar a taxa de corretagem, vai depender do seu uso, vai depender do que você tem aqui para barganha com essas corretoras, mas no final das contas você vai acabar tendo um atendimento melhor em termos de produtos para te atender, né? Aplicativos também mais fluidos via de regra, e sim existem vantagens em ter conta em uma dessas corretoras maiores. Entre XP e BTG, nessa briga aqui, entre as duas que tem taxa de corretagem, o BTG acaba se saindo um pouquinho melhor aqui em termos de notas gerais e também por ter um pouquinho menos de taxa de corretagem. Agora, me conta aqui qual é a corretora que você utiliza hoje, se você está satisfeito com a corretora ou não, se já teve problema com ela ou não, isso ajuda também todo mundo a entender se a corretora é boa, se é ruim, etc. E me fala também qual é a sua opinião sobre essas corretoras todas citadas, se você tem conta em alguma delas ou se você gostaria de abrir, está pensando em abrir conta
em uma delas. E também se você ainda não tem conta e está pensando em entrar nesse universo dos investimentos e está aqui assistindo para poder começar com o pé direito de fato. Então, recapitulando, eu hoje abriria conta no Banco Inter e também no BTG, porque uma coisa não anula a outra. Você pode sim ter conta em duas corretoras, só que o ideal é que quando você vai negociar lá ações, por exemplo, você tenha numa corretora só, porque senão vai te dar uma trabalheira lá na hora do imposto de renda, vai ter que fazer praticamente duas declarações de imposto de renda. E por fim eu quero te deixar aqui um recado, independente se você é investidor iniciante ou não, nos dias 2, 3 e 4 de outubro, se você estiver vendo esse vídeo antes dessas datas, nós vamos ter aqui o último curso gratuito de 2023, o curso Jornada da Liberdade Financeira, onde eu vou te ensinar o passo a passo para investir do jeito certo, por conta própria, sem depender de ninguém, sem depender de corretora, de assessor, de banco, ninguém. Você vai montar uma carteira de investimentos por conta própria, a fim de buscar mais segurança nos investimentos e maior rentabilidade. Para participar é bem simples, é só clicar no link que está aqui no comentário fixado, concluir a sua inscrição, entrar lá nos nossos grupos do WhatsApp e como bônus nós enviamos também alguns materiais e ferramentas exclusivas. Dito isso, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se esse foi o caso, fica à vontade para deixar o seu like, compartilhar aí com quem você quiser. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá.